apesar de hoje em dia o mundo tá cada vez mais digital, a gente sabe que as empresas não podem abrir mão de ter certas coisas, entre elas o seu papel timbrado, que elas podem usar tanto no meio físico quanto no meio digital. Hoje eu vou te ensinar a como criar um papel timbrado no Illustrator. E aí, gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Vetorizaí, o canal onde você aprende sem sofrer. Eu sou a Gabi Ferraz, já quero te convidar para você se inscrever aqui no canal se você não for inscrito e já deixar o seu joinha para você não esquecer de fazer isso ao longo do vídeo. E bora lá passar para a nossa pauta de hoje. Bom, pessoal, vou mostrar para vocês como fazer dois tipos de timbrado. Um pensado para imprimir na jato de tinta e um pouco mais livre, pensando que você vai mandar esse projeto para a gráfica. Vamos começar pelo que vai para a gráfica. Eu vou começar pegando o logo que está aqui num outro arquivo, vou dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V aqui no arquivo do timbrado. Vou diminuir esse logo e vou posicionar aqui no canto superior esquerdo. Para fazer isso, é muito importante lembrar que você tem que ver quais são as regras de redução de logo do manual do seu cliente, do manual da marca do seu cliente. Tem um vídeo aqui sobre isso, onde eu ensino a calcular essa redução. Eu vou colocar no cartão aqui para você poder assistir quando esse vídeo acabar. Mas aqui eu tô trabalhando com uma largura aproximada de uns 40 milímetros, tá bom? Uma coisa que eu não falei no início, mas deixa eu falar agora rapidinho, é que quando você for criar o seu arquivo, você vem aqui e pede um preset de impressão, e aí ou você vai escolher um modelo de carta, ou um modelo de A4, ou um modelo de ofício, que esses são os três tamanhos de papel timbrado que a gente pode ter. Normalmente no Brasil a gente usa mais o A4, mas fica aí a recomendação de como começar do zero. Voltando para cá, você pode com o Ctrl R, lembra de trocar Ctrl por Command se você estiver no Mac, habilitar as réguas e definir as margens do seu timbrado. Chegando a prancheta aqui pro lado, para que só tenha ela, né, visível no meu artboard, eu posso zerar a posição dessa prancheta. É só eu clicar aqui em cima, ó, nesse, onde tem esse cruzamento aqui, e arrastar alinhando com o topo e a lateral esquerda. Com isso a gente zera a régua. E aí se eu der mais um zoom, eu consigo ver as medidas que estão em milímetros. Eu posso colocar aqui 20 milímetros de um lado, mais 20 aqui para o topo. Lembrando que essa vai ser a margem para a criação do timbrado. A margem para a gente escrever vai ser diferente. Bom, fiz a mesma coisa aqui na lateral direita, agora eu vou criar uma caixa de texto aqui no cantinho e aí vou colar o texto do endereço do meu cliente. Nessas horas, eu recomendo que você copie e cole. Você pega um documento do seu cliente, você pede para ele te mandar isso escrito, sei lá, por e-mail, de alguma maneira, para você copiar e colar, porque eu já vi história, tem histórias, né? Isso não aconteceu comigo, mas aconteceu com amigos meus que digitaram aqui ou colocaram caractere temporário, colocaram X no lugar do telefone porque ainda não tinham recebido o telefone. E aí foi para impressão assim, rodou assim, com X no telefone do cliente, tá? Então, sempre peça para o seu cliente mandar para você copiar e colar, para não ter risco de ter erro. Aí eu vou posicionar esse aqui, eu tô trabalhando com a Fira, com 9 pontos, mas dá até para diminuir um pouquinho mais para 8. Importante você imprimir isso daqui antes de mandar para a gráfica. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o logo para preto, considerando que a paleta, o manual da marca permite, né, que eu faça isso. Vou escolher um amarelo com 10 de magenta e 100 de amarelo. E aí eu vou criar um triângulo aqui na lateral, desse jeito aqui. Aí eu vou clicar com o botão direito nesse triângulo e vou pedir para organizar e enviar para trás, para ele ficar por trás do logotipo. Aí eu vou duplicar, vou arrastar com Alt para duplicar. Lembra de trocar o Alt pelo Option se você estiver trabalhando no Mac. E aí eu vou girar isso daqui para que esse ângulo seja igual a esse daqui, tá? E aí vou colocar nesse canto daqui. Ainda que eu aumente isso daqui, ó, e diminua a altura para que ele não tome tanto espaço do timbrado, porque isso é importante, né? A gente não pode roubar espaço de escrita do trabalho. Então, de repente, alguma coisa assim pegando só no canto, né?
E aí eu vou posicionar desse jeito. Você pode fazer um ângulo mais fechado, um ângulo menor. Esse ângulo aqui tá muito grande, então se você fizer um ângulo menor, você consegue pegar a base toda da folha. Enfim, detalhes. E aí eu vou colocar nas laterais essas informações aqui para dar uma bossa. Eu vou colocar na vertical, que são as informações do site e das redes sociais, com uma linhazinha aqui saindo realmente para dar uma bossa. Beleza? Agora, como que a gente fecha esse arquivo para mandar para a gráfica? É muito importante lembrar que eu estou trabalhando em CMYK, porque impressão é modo de cor CMYK. Tem já um vídeo aqui no canal sobre como fechar PDF para impressão. Vou colocar também aqui no cartão, mas eu vou falar de novo como que a gente vai fechar esse arquivo daqui, tá bom? Antes de mandar fechar o PDF, eu tenho que me certificar de que essas partes que estão sangrando, ou seja, que estão extravasando os limites da folha, eles tenham uma sobra de mais ou menos uns 5 milímetros para fora. Assim, claramente eu tenho mais de 5 milímetros aqui. Não precisa ser uma coisa exata, mas tem que ter no mínimo isso, porque quando a gente exportar, eu vou pedir para que ele tenha esse sangramento, para quando rodar lá na gráfica, ele ficar com essa aparência bonita da cor que morre aqui no limite. Se você não colocar o sangramento, corre o risco de acontecer isso aqui. Não da linha andar, tá bom? Mas de sobrar um filete branco no canto da sua página, porque se o gráfico, ou quem for refilar, né, profissional da gráfica, der um refile um pouquinho fora do limite do corte, vai ficar uma rebarba branca. Então, a gente não quer isso. Bote o sangramento no seu projeto. Sangramento tá todo ok, tô trabalhando em CMYK, vou vir aqui em arquivo, vou pedir para salvar como. Aqui eu vou escolher a opção Adobe PDF. Se eu tiver mais de uma prancheta, eu vou escolher a prancheta que eu quero, no caso é a prancheta 4 apenas, e vou mandar salvar. Aqui dentro da caixa de opções eu vou pedir X1A e em marcas e sangrias eu vou pedir marcas de aparagem e vou pedir que eu tenha um sangramento de 5 milímetros e vou dar salvar. Ele vai dar esse aviso, nunca marque não mostrar novamente, você quer ser avisado das coisas que estão acontecendo, então dá ok. E aí, gente, tá salvo aqui o timbrado. Vou dar 2 cliques pra gente abrir esse PDF. E o nosso arquivo tá aqui belo, com as marcas de corte que a gente definiu, o sangramento, tudo certinho pra gente mandar pra gráfica. Agora vamos criar essa arte aqui que a gente vai imprimir na impressora caseira jato de tinta, que eu vou posteriormente te ensinar a jogar no Word para configurar já um modelo para você usar quando você for trabalhar. Então fica comigo até o fim que vai valer a pena. Vou começar da mesma forma posicionando o elemento do logo aqui em cima. Não vou medir, tá? Porque você já entendeu que você tem que medir aí certinho. Vou criar as caixas de texto em cima e embaixo, do mesmo jeito que eu fiz no outro arquivo. E aí eu vou colocar uma linha pontilhada aqui, dando uma graça na parte de cima, no cabeçalho do meu logo. Vou selecionar esse elemento em rosa, só para poder roubar o tom de magenta dele. Vou mandar inverter, para que eu tenha um traçado rosa. E vou pedir para criar uma linha reta. Então eu vou desenhar com o Shift pressionado, eu consigo fazer uma linha perfeita com 0 grau de ângulo. Agora, para eu fazer o pontilhado, eu tenho que fazer o seguinte. Vou selecionar essa linha, vou vir aqui no painel de traçado, vou mandar arredondar o arremate e o canto. E aqui vou marcar linha tracejada. Em traço, eu vou manter o valor de 0, então o tamanho do traço é zerado. E no espaço eu vou colocar o espaço que eu quiser, mas eu vou conseguir ver essa linha pontilhada se formando, aumentando aqui a espessura, tá vendo? Ó, ficam bolinhas. Você vai trabalhar a espessura coordenada com o tamanho do espaço que você definir. Então, se a gente colocar aqui 2 pontos, 5 pontos de espaço, pode ser que fique muito. Então, você coloca 3 ou 4, enfim. Faz aí a relação que você achar que fica bacana. E aí, pro fundo, eu coloquei essa coisa que eu não gosto muito, que é esse tipo de marca d'água aqui no fundo do timbrado. Mas os clientes adoram isso, então eu vou te ensinar a fazer se o seu cliente pedir para você fazer isso daí, tá bom? Vou arrastar com Alt para duplicar o logo, vou aumentar bastante e aí eu vou selecionar com a ferramenta de seleção direta o F e o U para eu apagar eles dois, tá
tá bom? Porque eu quero só esse elemento aqui. Lembrando, né, que você não pode violar o manual da marca. Eu tô fazendo isso aqui no meu manual da marca imaginário. As vozes da minha cabeça estão dizendo que eu posso fazer isso daqui no meu projeto, tá bom? Vou selecionar novamente só esse elemento e vou aplicar preto. Em seguida, vou vir aqui em cima em opacidade e vou pedir para que tenha uma opacidade bem baixinha, de 5%. Você pode tanto aplicar uma transparência, que foi o que eu fiz agora, ou você pode colocar na cor mesmo, que talvez seja até melhor você colocar na cor, que ele vai ter 5% de preto. Então isso aqui é diferente, ele não tem transparência, tá vendo? Ele parece que é uma coisa transparente, mas ele é só um cinza muito, muito clarinho. Quando tiver tudo do jeito que eu quero, em vez de gerar um PDF, eu vou gerar um PNG. Então vou vir aqui, vou mandar exportar para telas. Vou selecionar a prancheta que eu quero. Aqui já tá como PNG e vou mandar exportar, beleza? Agora vamos lá que eu vou te ensinar a jogar isso dentro do Word e ter o modelo preparado. Mas antes disso, dá o joinha aqui se você tá curtindo esse vídeo e se inscreve aqui no canal. Fez isso que eu pedi? Então tá bom, bora lá pro Word. Beleza, gente, estou aqui no Word, vou começar pedindo para criar um novo documento em branco. Aqui dentro eu vou clicar 2 vezes em cima da folha, em cima assim, na parte de cima, tá? Para poder acessar o modo de cabeçalho e rodapé. Nesse modo, você vai colocar aqueles elementos que sempre vão estar presentes no seu timbrado. Tem gente que tem só logo no topo, tem gente que coloca o endereço aqui no rodapé. Enfim, a gente vai aplicar aquele PNG que a gente exportou aqui. Agora, eu vou vir aqui e inserir e vou mandar inserir uma imagem do meu computador e vou puxar aquele PNG que a gente exportou, da prancheta toda, tá? Manda inserir. Vai aparecer aqui do lado esse ícone com uma coisinha que parece um telefone de antigamente, né? Então eu vou clicar e com isso eu vou abrir as opções de alinhamento dessa imagem. Eu vou escolher que essa imagem vai ficar por baixo do texto, tá? Agora eu vou redimensionar essa imagem aqui desse jeito, para ela ter o tamanho certo do A4 e vou dar um Ctrl X para manter na área de transferência. Agora eu vou clicar 2 vezes para acessar o cabeçalho e vou dar um Ctrl V para colar aqui no cabeçalho. O cabeçalho e o rodapé, eles comportam os objetos que vão ficar sempre naquela página que você estiver trabalhando. Muda tudo, menos o cabeçalho e o rodapé. Daí é só dar 2 cliques para sair, é uma espécie de modo de isolamento do Word, né? Beleza, já está posicionado do jeito que a gente quer. Agora a gente precisa definir as margens, porque se eu começar a escrever aqui, ó, tá vendo? Ele vai entrar em cima dos elementos do timbrado e eu não quero isso, tá bom? Então, deixa eu selecionar isso tudo aqui. Para selecionar tudo é Ctrl T, no atalho dos infernos, que a gente erra toda hora dando Ctrl A. E como eu vou saber o valor dessas margens? Bom, eu vou voltar aqui no Illustrator e vou medir aqui na munheca. Criei uma caixa de texto e aí medir com retângulos. Existe a ferramenta régua aqui em algum lugar, nunca lembro dela, coitada, mas ela existe. Eu vou medir a altura que esse texto tem que ter, as margens laterais e a margem inferior. Tendo esses números, eu vou voltar lá para o Word e eu vou levar esses números. Então, vai ser 6 centímetros de altura da margem superior, 3 centímetros nas margens laterais e 4 centímetros na margem inferior. Isso segundo o que eu mesma configurei, tá bom? Você vai fazer aí do jeito que você quiser, com a medida que você quiser. Vou voltar aqui para o Word, vou vir aqui em Layout, Configurar Página. E aí eu vou colocar esses valores que eu defini lá no Illustrator. Então, superior 6 centímetros, esquerda e direita 3 e inferior 4. E aí dá OK. Pronto, ó. Olha onde caiu o cursor para escrever. Eu tô com Lorem Y na minha área de transferência, vou dar um Ctrl V nele e o texto cai perfeitinho do jeito que eu queria. Você pode configurar as opções de tipografia de acordo com o que tiver disponível. Leve em consideração que o seu cliente vai usar isso, então não inventa de usar uma fonte que seja muito difícil, tipo assim, Helvética, que só quem é designer tem. Coloca uma fonte de sistema que ele possa usar. E quando tiver tudo do jeito que eu quero,
eu vou vir aqui em arquivo, vou mandar salvar, vou escolher uma pasta do meu computador e aí aqui eu vou colocar o nome, modelo timbrado, e em lugar de salvar como documento do Word, eu vou salvar como modelo do Word, que é essa extensão .docx, e manda salvar. Pronto! Agora, se eu vier na página inicial e pedir para criar um novo documento, é só eu vir aqui em mais modelos, pessoal, e aí vai estar aqui o meu modelo timbrado fan. Esse modelo timbrado eu já tinha feito mais cedo, então o modelo timbrado fan está aqui também. Se você selecionar, ele vai abrir aqui perfeitinho para você poder usar, para o seu cliente poder usar. Você pode inclusive vender isso como um diferencial, de que você, quando você faz a sua arte, você não deixa o cliente à deriva, sem saber como usar esse modelo. Basta ele abrir um simples arquivo de Word, já vai trazer tudo o que ele precisa. Se você quer ver mais temas relacionados à papelaria corporativa, deixa aqui pra gente seu comentário e não deixa de compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que possa curtir o nosso conteúdo. Assim você ajuda a humanidade e você ajuda também esse humilde canal a continuar crescendo. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima. Tchau!